gente dar continuidade agora na questão número 3. Observe a figura representada. Então, nós temos essa figura. Não é um quadrado, nem é um triângulo. Calcule a medida da área dessa figura, considerando que as medidas que foram colocadas nele. Como a gente observa, não é um quadrado, nem um triângulo, nem um retângulo. Mas, olha só, com o auxílio de uma régua, se a gente dividir aqui, nós podemos observar que nós temos um quadrado e um triângulo. Então, vamos chamar aqui de área 1 e aqui nós vamos chamar de área 2. A área de baixo é um retângulo, de cima é um triângulo. Como é para calcular a área geral dessa figura, vamos calcular a área dos dois e acrescentar, somar. A de baixo eu tenho um retângulo, 50 por 30. Então, a área 1 vai ser base vezes altura, 50 vezes 30. 3 vezes 5 dá 15. Como eu tenho dois zeros, então a área do retângulo é de 1.500. Agora, calcular a área do triângulo. Como aqui embaixo mede 50, aqui também vai medir 50, tudo bem? Agora, nós precisamos descobrir a altura do triângulo. Esses 60 centímetros é a altura total da figura. Se do lado de cá mede 30, esse lado aqui também mede 30. Como a figura toda tem 60, 30 para 60 está faltando 30. Então, eu tenho um triângulo de base 50 e de altura 30. Nossa figura 2, então, é calcular a área do triângulo. Como que a gente calcula a área do triângulo? É a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15. Como tem dois zeros, então, 1.500. Dividido por 2. Metade de 1.500. Metade de 1.500 é 750. Qual é a área total, então? É a área da figura 1 mais a área da figura 2, ou seja, 1.500 mais 750. 0 mais 0, 0 mais 5, 5 mais 7 dá 12, então 2 vai 1 e 1 mais 1, 2. Qual é a área total da figura, então? É a letra C, 2.250 centímetros. Vamos agora, então, para a questão de número 4. Essa questão aqui, como vocês viram nas explicações da semana passada, quando eu expliquei lá na live, vai usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Olha só. Seja um triângulo isósceles com dois lados medindo 5 centímetros e a base medindo 6. Qual é a área desse triângulo? Então, eu fiz um desenho de um triângulo, os dois lados medindo 5, porque ele é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais, e a base mede 6. Para a gente calcular a área de um triângulo, é a medida da base vezes a medida da altura dividido para 2. Tudo bem? Qual é, então, a medida da base? A base do triângulo mede 6. Qual é a medida da altura do triângulo? A gente não sabe, porque o 5 é a medida da lateral, de um dos lados. Mas tem como a gente descobrir a medida da altura. O x aqui, ó, tem como. Se a gente for observar, a altura ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem que esse triângulo de cá, ele é um triângulo retângulo. Lembra lá o teorema de Pitágoras? O maior lado é a hipotenusa. E os dois lados que formam o ângulo de 90 são os catetos. O que o teorema de Pitágoras diz para a gente? Que o valor da hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa? Mostra o maior lado. 5 ao quadrado. Um dos catetos. Se
Esse daqui é a altura em um triângulo isósceles, quer dizer que ele encontra um ponto médio. Então, quer dizer que metade de 6, 3 para cada lado. Então, esse cateto mede 3 e o outro cateto é a altura que a gente está procurando. Um dos catetos é 3 e o outro é o x que a gente procura. 5 ao quadrado é ele vezes ele. 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado é ele vezes ele. 3 vezes 3, 9. Já o x ao quadrado não tem como resolver. Como que a gente resolve um sistema aqui de equações do segundo grau ou do primeiro grau? Primeiro, vamos separar letras de um lado, número do outro. Como 9 aqui é positivo, ele vem para o lado de cá, negativo. Então, vamos pôr aqui, ó, 25 menos 9, que é igual a x ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, só vou inverter o lado, x ao quadrado. 25 menos 9, 16. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 16? Tirando a raiz aqui dos dois lados, raiz de 16, 4. Então, eu sei que essa altura do triângulo aqui, ela é igual a 4. Então, como que eu calcular o triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Medida da base é 6, a altura é 4, dividido para 2. Então, vamos lá. 6 vezes 4 é 24. Metade de 24 vai dar 12. Então, a área desse triângulo é de 12 centímetros quadrados. Entenderam? Tive que jogar Pitágoras para descobrir a altura do triângulo. E aí, a gente joga base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Então, vamos agora para a questão de número 5. Questão de número 5, ela vem trazendo esse seguinte figura aqui, ó. Observa a área de um tabuleiro representado na figura a seguir. Então, tá aqui a figura. Qual a área desse tabuleiro, sabendo que a distância entre o ponto E e a base CD é de 10 centímetros? A distância desse ponto até a base CD, ou seja, a altura da figura aqui é de 10 centímetros. Quer saber qual é a área dessa figura? Vamos chamar aqui embaixo de figura 1 e vamos chamar aqui em cima de figura 2. Vamos dividir em duas imagens, duas partes. A parte de baixo ele é um trapézio. Como que a gente calcula a área de trapézio? A gente vai pegar a base maior mais a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2, certo? Olhando para esse trapézio, quem é a base maior? Parte de cima. A base maior e a base menor, elas estão paralelas uma à outra. Essa parte de cima, 10 mais 10, mede 20. Então, a base maior é 20. A base menor é 6. A altura, como foi dito no enunciado, é igual a 10. E a fórmula pede para dividir para 2. Então, vamos lá. 20 mais 6 dá 26. 26 vezes 10 vai dar 260, dividido para 2. Então, quer dizer que a área da figura de baixo aqui, metade de 260 é 130. Então, essa parte de baixo mede 130. Agora, nós vamos calcular a área da parte de cima. Tudo bem? Vamos calcular essa área aqui. A parte de cima, ele é um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. Como que a gente faz para calcular a área de um semicírculo, então? Bom, a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Como ele é a metade de um círculo, depois a gente vai dividir isso daí por 2. Então, vamos lá. A área é valor do π, 3,14. O raio é a medida que vai do centro para a extremidade. O raio igual a 10 elevado ao quadrado. A primeira coisa que a gente resolve é a potência, certo? 10 elevado ao quadrado. Então, nossa área vai ser 3,14 vezes
ele vezes ele 2 vezes. 10 vezes 10, 100. 3,14 vezes 100 vai dar uma área de 314. Então, a área de um círculo com raio igual a 10 é de 314. Mas como aqui é metade, então a gente divide por 2. 314, metade de 300, 150. De 14, 7. Então, 157. Qual é a área total dessa figura? É a área 1 mais a área 2. Ou seja, 130 mais 157. 0 mais 7, 5 mais 3, 1 mais 1. 287. 287. Alternativa C.